Estou de volta aqui contando histórias do meu passado aqui. Mas olha, estamos de volta com o programa Leão Lobo e agora já recebendo a Carla Meneguin, que é essa astróloga maravilhosa. A gente brincou a semana passada sobre fazer a comparação dos signos com os representantes, os 12 representantes da Santa Ceia. Né? Então, ela trouxe aqui até o quadro, aqui, não sei se dá para mostrar para vocês, Imagem da Santa Ceia, né? A imagem 1, tem a imagem 1. A imagem 1 é, da que ele Santa tá lá, vai subir. Aqui, a imagem 1, tá vendo? Ah, tem lá? Tem. Ah, então mostra aí pra gente. Essa pode ficar para você ir observando o que eu vou falando. Ah, tá bom. Então, tá, deixa eu jogar essas aqui pra mim. Pronto. Ai, que delícia. Essa liberdade de jogar. Essa, adoro. Aqui tem mais uma. Bom, mostrou a imagem já? Ele vai soltar. Então tá bom. Aqui é a imagem 1. Bom, primeiro uma honra, um prazer receber sempre a Carla aqui. Que é essa maravilhosa prazer e sabe tudo de astrologia e ela mistura um pouco com psicologia, né? Uma coisa toda mais profunda. O arroba dela é arroba astróloga Carla Meneguin, Meneguin com G-N-E-G-H-I-N, tá? O WhatsApp dela eu dou depois. Então, vamos lá, vamos começar. Qual o primeiro signo seria? Antes, vamos só falar que isso é uma leitura de uma interpretação de uma astróloga, né, que foi a mentora... Oi? A imagem 1. Essa é a imagem da Santa Ceia, tá? Clássica de Leonardo da Vinci, que todo mundo conhece, que viveu em outro século, não foi aqui o da Dona Ema, que foi século XIX, né? 19 e 20. Mas ela fez uma correlação, ela foi mentora da minha mentora, que é a Cláudia Lisboa. Eu estudei com a Cláudia. Lisboa, maravilhosa. Foi com quem eu mergulhei na astrologia. E ela traz aquele conceito luz e sombra. Só que Dona Ema estudou durante muitas décadas. Na verdade, o nome dela é Emma Costet de Marcheville. Eu acho que é assim que fala, porque eu não sei. Mas enfim, ela gostava de chamar ela de Dona Ema. Ela, durante muitas décadas, ela começou a fazer uma associação, uma correlação com cada apóstolo com o arquétipo do zodíaco, né? Porque a gente sabe que os arquétipos é um padrão universal de comportamento, né? Então ela começou a ver o quê? Gestos, luz, tá vendo que, inclusive, ó, o único que tá com luz é o peixes, para dar essa ênfase. Então ela começou a ver cada movimento, cada agrupamento, tá vendo? Ó, são os 3 primeiros, 3 segundos, né? Então ela começou a fazer uma associação e daí ela começou a interpretar que cada apóstolo tinha como intenção um arquétipo. E ela trouxe essa leitura. Então, é uma visão dela isolada para os especialistas de Leonardo da Vinci. Mas que faz todo sentido na cabeça da gente. Eu vou ler aqui para vocês. Gente, eu trouxe tudo bonitinho, mas a gente tem que falar para vocês verem como bate. É muito legal. Então, vamos lá. Quer ficar para você? Eu tenho o meu desenho. Bora lá. Se você quiser mostrar o desenho 2... Né, a imagem 2. Cadê a imagem 2? Isso aí. A imagem 2, só para a gente entender um pouquinho, que são os numerozinhos, tá vendo? Inclusive, ela fez uma associação da direita para a esquerda. Quando a gente olha um mapa astrológico, ele vai naturalmente, tá vendo? Ó, ele começa da direita e ele vai fluindo. Conforme cada 2 horas um ascendente vai vindo no céu. Mas isso é a ordem astronômica, tá? Dos arquétipos lá do céu. Então, ela também observou isso. Então, quando a gente olha, essa é a posição da direita para a esquerda. Eles estão localizados. Então, não começa ali da esquerda para a direita, como a gente estivesse olhando para o mapa. Se a gente olhar o Simão, que seria o primeiro apóstolo, né? Ele fala que é o primeiro da direita, tá? Ele corresponde ao signo de Áries, por quê? Áries, ele está simbolizando o elemento fogo, a ação, a iniciativa, tá? Pode olhar que ele está com as mãos estendidas no desenho. Foi assim que ela foi correlacionando cada um. Tá vendo que ele está com a mão estendida? Sim, a imagem 1, eu acho que vai ficar melhor, Maurício. A imagem 1. Aqui é só para mostrar a ordem. Murilo. Pronto? A imagem 1. A imagem 1, acho que vocês estão vendo que ele está com a mão estendida, né? Que indica uma direção a tomar. Certo. Senso de iniciativa, tá? Pela anatomia da astrologia, ele rege a cabeça. E é evidente que a testa de Simão, ele chama Simão,
Depois ele foi, o Jesus, né, deu outro nome para ele, que foi Pedro, tá? Mostrando a capacidade dele de agir por impulso, muito mental, muito racional, né? Então pode ver, na pintura de Leonardo da Vinci, tá ressaltando bastante a testa dele, tá vendo? Mostrando que ele é extremamente racional e mental, né? Segundo as citações, ele era um entusiasmado, ele tinha espírito de liderança, mas lhe faltava maturidade, e é a maior característica de Áries. Eles agem por impulso. São os dois lados, né? A impulsividade, que é uma coisa, pode ser boa, né? Sim. E ao mesmo tempo a imaturidade, que leva às vezes a bater e depois pensar, né? Exato, porque falta essa maturidade de lidar com seus instintos, né? Sim. E pode ver que Jesus muda o nome dele de Simão, naturalmente era Simão, para Pedro, porque Pedro significava Cefas para filosofia deles, que quer dizer pedra, é onde ele ancora, né? Só com a maturidade. Né? Olha que interessante também, né? Ele que saiu do barco para andar sobre as águas, foi ele que cortou a orelha do soldado, foi ele que negou Jesus 3 vezes, né? Foi ele que falou antes do outro, ele era o que mais falava, o que mais brigava, ele era o briguento deles, né? Que é Áries. Literalmente, e ele é o líder da igreja, né? Então, assim, primeiro o impulso, depois o líder. Então, para os arianos, fica a dica. É normal, vocês precisam ser mais agressivos, mais impulsivos, mas para vocês aprenderem a administrar, a moldar esse impulso, a né? lidar com isso. Exatamente, precisa amadurecer aí essa coragem para a sabedoria. É assim que ela tirou esse exemplo. Vamos para Touro agora. Touro, para os taurinos, eles ficaram com São Judas Tadeu. Olha que lindo, né? É o Judas, o apóstolo das causas impossíveis, né? Sim. Olha que legal, porque o signo de Touro, ele está correlacionado com terra, o elemento terra, que fala da receptividade, fala do acúmulo também, tá? Então, se você olhar na figura, ele tem um semblante mais sereno, que ele mostra sempre que ele está digerindo tudo que ele está observando, né? Pode ver que o próprio touro animal, ele está sempre ruminando, né? Ele está sempre ruminando ali o capim, o alimento dele, tá? Ele é mais lento, ele é lento para ouvir, ele é lento para racionar, para trazer o impulso, né? Ele raciocina diferente, ele é mais lento, tá? No corpo humano, ele rege o quê? O pescoço, a garganta, que aparece em destaque no quadro. Se você olhar, pode ver que, olha como ele tem um pescoço comprido. Exato. Engraçado, né? Que legal. E as suas mãos estão posicionadas como se ele estivesse recebendo algo que indicaria a natureza de posse de touro. Porque touro é aquele que fala de ganhar dinheiro. De posse, construir, da posse, né? Então, por isso que ele é lento, ele observa, é muito engraçado, né? São características. Ele é representado por São Judas Tadeu, né? Que fala daquilo que tudo permanece também, se tornou conhecido como santo das causas impossíveis. E é interessante porque touro representa persistência, constância e não desistir. Eles até podem cair, né? Vai ficar um pouquinho difícil, mas eles vão sempre lutar para começar de novo. Então, eles têm uma persistência incrível, os taurinos. Então, ficou feita essa correlação. Bacana. Mateus, gente, os geminianos, tá? Mateus, a gente sabe que era o cobrador de impostos. Mas você sabia que ele era o único que não sabia, que sabia ler e escrever? Né? Então, olha só, porque Gêmeos está correlacionado aí essa né? coisa do estudo do mesmo, estudo, né? inteligência. Da inteligência, da pesquisa. Exatamente. Se a gente olhar... da curiosidade, que é o signo dos repórteres, né? Do comércio, de falar com todo mundo, né? O signo de Gêmeos, ele é correlacionado a um elemento ar, né? Que fala da duplicidade da informação, da comunicação, da interação com as pessoas, tá? Inclusive, o Mateus é um dos evangelhos aceitos pela igreja. Então, o evangelho dele está aí para nós até hoje. Que engraçado. Em destaque na imagem está a mão dele, Você pode olhar. Que são e a cabeça olhando para um lado. Então, a mão está para um lado e a cabeça está para outro. Fala da dualidade, né? Isso é muito legal. Então, ele é compatível com a nossa capacidade intelectual, né? Indicando também sempre a dualidade na natureza. Isso é muito importante, porque tudo na vida tem luz e sombra. Nós temos potenciais, dons, talentos e temos, né? os nossos desafios. E é impressionante, quem conhece um geminiano
de verdade, percebe como isso é nítido, né? Como, parece que tudo faz sentido, né? Você já conversou com um bom geminiano forte, que ele sabe de tudo um pouquinho? Tudo um pouco. Tanto que o maior desafio dos gêmeos é aprofundar. Ele pode saber às vezes de tudo, mas ele é tão, né, rápido ali de informação que às vezes ele fica um pouquinho na superficialidade, né? Precisa aprofundar. É o signo dos repórteres, né? Que sabem de tudo um pouquinho, de qualquer assunto. Precisa só levar informação. A função é essa. Inclusive você, né? Que trabalha com comunicação, né? Ele era cobrador de impostos, ele é o São Mateus, tá? Cobrador de impostos porque sabia escrever, ele que registrou o evangelho e é o único que transformou a oralidade em registro, porque ele tem aí, né? O evangelho dele é o arquétipo, né, principal da comunicação. Então é Mateus aí, olha que legal. Eu já estava rindo do próximo aqui, o câncer. Ai, câncer. Então a imagem é tão canceriana. Você viu de proteção, é verdade. E você tem que olhar o câncer, você vai ter que ir lá o Bartolomeu, que é o peixes, e você vai ter que olhar o Capricórnio. Isso. Também, que é a lua, né? Vamos lá. Os cancerianos, gente, primeiro que ele é o quarto aqui, né, na posição, né? Em seguida, que a gente olha, mostrando aí de uma postura mais receptiva de aceitação. Pode olhar como ele olha com carinho, né? Como se estivesse protegendo, né? As mãos estão voltadas para o peito, que foi uma das características que ela trouxe essa ordem, né? A gente sabe que o signo de câncer, ele vem de um elemento água. A água fala das emoções, né? Tem até uma curiosidade que Jesus, quando ele escolhe ali os pescadores, faz uma analogia ao símbolo da água, porque o pescador, ele vai pescar o quê? O peixes, o que está lá embaixo e traz para a superfície. E é esse pescador que ele quer, de homens, né, de corações dos homens, para que a gente possa trazer do inconsciente a sua missão, a sua transformação. Né? Bem signos de água. Maravilha, mesmo. Bem característico. Exatamente. Então é um signo elemento água, está relacionado a sentimentos de emotividade, a família, né? E consta que o apóstolo Filipe, ele era um homem simples e aberto. Ele é considerado um dos primeiros mártires da igreja. Olha só, olha o seu grau de devoção à sua família. Né? Tanto que o desafio do canceriano é justamente fazer esse corte desse cordão umbilical quando é muito dependente. O signo da mãe, do pai, né? Essa abnegação, essa devoção, né? Exato, perfeito, né? Aí a gente fala que o São Felipe também era aquele que, quando faltou pão, o Jesus foi perguntar para ele: onde compraremos pão? Foi ele que foi atrás para comprar o pão, né? E ele que encontra a solução, porque os cancerianos, eles são um signo de iniciar, então eles estão sempre gestando algo, é o signo, inclusive, que fala das águas do útero, né? Então, foi ele que foi encontrar a solução, tá? Câncer, ele pensa como cuida, como alimenta, como acolhe, isso é a natureza de câncer, inclusive é isso que eles vieram desenvolver, só não pode ficar preso ali, né? Essas características, mas é muito bonitinho, né? Ele olhando assim, todo carinhoso. Vamos lá para os leoninos. Os leoninos também são bem taxados, né? E o leão com os braços abertos, né? Assim, o peito bem... Você viu que ele tá assim, da figura, né? Se a gente olhar, o leonino, ele é a figura 1, 2, 3, 4, ele é o quinto. É o quinto. Se quem tá olhando na imagem ali, ele é o quinto. Na imagem 6 fica um pouquinho mais evidente. Mas olha como estão as mãos dele. Você viu que ele tá pondo para trás, inclusive, o virginiano, né? São Tomé. Vamos lá. Quem que era aí leão? É o Tiago Menor. Tá? Então ele está do lado de Filipe, né? E ele representa o signo de fogo, que fala do elemento da consistência, da autoconfiança, está associado também à consciência. E é isso que eu estava te contando que eu fiz na Santa Ceia, que eu não lembrava o nome, era o Tiago Menor. Porque teve na Cidade contra a Cidade do Silvio Santos um concurso, né, entre uma cidade e outra, e uma das missões de uma das cidades, que eu acho que era Piracicaba, se não me engano, era levar um quadro da Santa Ceia com gente viva, mas que parecesse o quadro do Leonardo da Vinci, né? Então, o meu santo era esse, o Tiago Menor. Eu tinha que ficar nessa posição, que eu nem sabia que era o leão na época, né? E era essa posição. E você, mas foi por causa do seu nome, Leão? Não, eles me pegaram na rua por causa da barba. Mas chegou lá, puseram uma peruca branca assim na minha cabeça, e uma barba branca, e quer dizer, eu nem apareci direito, né? E tinha esse rapaz que ficava atrás, que era o virginiano, que ficava apoiado em mim ali, e que depois teve um episódio triste ali com ele. Mas, enfim, nós ganhamos, porque a gente ficou completamente imóvel durante alguns minutos, né?
E aí fechou a cortina, a gente pode relaxar e tal. E foi muito engraçado, foi o primeiro cachê que eu ganhei na minha Que vida. delícia. Da Santa Ceia, olha que legal. Santa Você Ceia, estava sabe? representando literalmente Tiago Tiago Menor, o Menor. próprio leão. É. E a sua carreira foi baseado com a base do leão, né? Com a energia de leão, de se mostrar, de estar em Sim, evidência. sim, O leão existe o dos bastidores, Sim. mas existe o do palco, É, né? é. Mas ele tem essa característica de gostar de ser visto, né? Sim. A energia do signo de leão, né? Energia. Tanto que aqui foi identificado por causa das mãos, né? Ele tá literalmente roubando espaço de todo mundo. Ele é representado pelo sol, né, gente? E sol, quando nasce, nada fica no escuro, né? Então tem que ser visto mesmo. Tá? Então ele representa o leão, que representa o coração e a coluna vertebral, ou seja, né? Está sempre firme aí para tudo na vida. O Tiago Menor, ele ficou conhecido também pela firmeza. Ele é muito leal, inclusive é uma característica leonina. São muito generosos e são muito leais. Lógico que infelizmente, existe pessoas e pessoas, né? Mas é uma característica leonina, tá? É um símbolo de força interior e o verdadeiro rei, ele é aquele que não domina, é o que serve. Então, quando os leoninos entendem que eles vieram servir e não serem vistos, não serem, né, exaltados, tudo começa a fluir para eles. Leão, né? Que lindo. Engraçado que ele também tem o cabelo amarelinho, né? Você pode ver que todo ascendente em leão é muito fácil de reconhecer também. Geralmente eles têm sempre uma juba, um cabelo mais claro, luzes, né? Quando não, cabelos coloridos. Gente, virginianos. Virginiano é o crítico do zodíaco, né? Quem se relaciona com virgem, ou quem é virgem sabe que nós somos extremamente... Né? Somos analista. Olha, se a gente olhar, primeiro que o leão quase não deixa ele aparecer, tá lá atrás. Ele é o sexto ali, ó, do desenho. Ele é o sexto. Ele está associado a São Tomé. São Tomé é aquele que, quando Jesus ressuscita, ele fala, será que é verdade? Posso pôr a mão na sua chaga? Ai, que difícil, né? Ele está quase oculto ali. Ele representa um signo de terra, que vai falar de um elemento da natureza crítica relacionada à forma, tá? A forma lógica do raciocínio. Então, nós somos raciocínios lógicos, tá? Ele é representado por uma ação discreta, bem de virginiano. O virginiano está sempre assim, né? E qual é a frase principal do virginiano? Não sei. Sua irmã nunca falou para você? Eu te falei. Todo bom virginiano. Eu tinha as frases as também, frasezinhas, né? O de peixe é eu creio, né? Eu creio, verdade. Eu sinto é câncer. É câncer, sempre. O de virgem é eu te falei. Porque eles estão sempre falando tudo, né? São extremamente metidos a besta. Eu posso falar. A própria. Eu posso falar também que eu sou virginiana, tá? Então pode ver que tá com o dedo em riste ali, né? Como se questionasse Jesus. Gente, que ousadia, ele está questionando Jesus. Basta lembrar que São Tomé, ele é atribuído do ver para quê. Então, assim, São Tomé, os virginianos têm essa característica de tentar, querer provas, ele tem que ter um porquê. Não, o céu é azul por quê? Ele vai querer saber por que é azul. Então, gente, vocês têm filhos pequenininhos, explicam para os filhos o porquê das coisas, né? Não aceita acreditar por acreditar. Ele é aquele que, como funciona, como posso verificar, ele fala de discernimento, de método, de observação. São características de virgem. Aí vem Jesus no meio, Jesus, né? A consciência que maior. Não tem signo, ele é o infinito. Ele é o infinito, por isso que eu trouxe ele lá com o solzinho e infinito, né? Depois, quem que vem? Libra. E aí, a dona M, ela fez uma associação, né? Porque ali você pode ver que tem um rosto bem feminino. Quem olhar, na imagem 1, se a gente olhar, que eu acho que está maior, você vai ver que tem um rosto bem feminino. Você pode ver que na imagem 2, tem um triângulo que é Jesus, né? Falando do masculino, do conquistar, né? E depois nós temos um outro triângulo que, se a gente olhar o Libra e Jesus, faz um triângulo também, que fala dessas contrapartes, né? Então, existe essa polêmica que, ao lado de Jesus, pode estar representado por João, que era o discípulo amado, ele era carinhoso, ele é o que ficou até o fim lá com Jesus na cruz, é muito legal. Mas também pode ser representado pela Maria Madalena, né? A mulher de Jesus, que nunca foi, a gente não sabe, né? É um signo relacionado, o signo de Libra, ao elemento ar, à diplomacia, ao equilíbrio. Quando a gente olha Libra, ele representa a casa 7, que é a casa das associações e casamento. Então, por isso que ela trouxe essa polêmica, tá? Então, o que a gente tem que entender? Aqui existe algo que cabe cada um de nós, né, da sua polêmica ou não, de acreditar ou não, tá? Mas alguns acreditavam que por Jesus ter
ter uma esposa, que seria a Madalena, ele é o signo que representa a Libra. Ou senão, o João era o discípulo que estava sempre conectado ao carinho, ao cuidado, né? Estava sempre acompanhando Jesus. Então, ele era o grande companheiro de Jesus mesmo, parceirão mesmo. Então, tem essa característica, tanto que ele é chamado de discípulo amado, João, né? Permanece junto de Jesus na cruz até o fim. É ele que recebe Maria, foi ele que recebeu a mamãe de Jesus, né? E Libra fala do amor construído através do vínculo, né? Do encontro, da parceria. Então fica aí, librianos, por isso que eles têm essa característica linda, né? Então, fora as polêmicas, tá? Isso é uma associação da Dona Emi, tá, gente? Eu só tô aqui trazendo. Foi ele que levou Maria Madalena e Maria para Provence. Exato, perfeito, Maurício. Foi ele que acompanhou elas duas, ou seja, né? Então, a gente faz essa associação. Ai, meu Deus, olha a polêmica aqui, ó, do escorpião. Escorpião, né? Adivinha quem é o escorpião? Judas Iscariote. Mas ele era o tesoureiro do grupo. Isso. Né? Ele é depois de Jesus, ele é o segundo, tá? Então ele é o sexto, o sétimo, o oitavo, que é o representante da casa. É o que está na frente, né? Exatamente, é o que está na frente. Tá Cadê sentado. Isso. Porque tem aí também um outro apóstolo que toma a frente, né? Cadê? Deixa eu pegar a minha imagem. Exatamente. Ah, não tá aqui. Aqui, ó. Exatamente, é o que está na frente, tá? Porque o de trás é o Sagitário. Eu acho que parece que na mão dele tem até uma coisa ali, pode ser um saquinho de moedas, É né? porque ele era o tesoureiro, então ele representava o dinheiro do grupo, tá? E, inclusive foi ele que traiu Jesus ali. Que vendeu Jesus por 30, né? 30 moedas de 30, foram 30 moedas de ouro. Pelo que eu li, foi 30, né? Escorpião é um signo de água, ele representa pelo elemento fixo, então ele é aquele que quando algo tem que ser feito, ele é aquele que é capaz de fazer. Onde nós temos escorpião no mapa é onde a gente vai mesmo, né? E engraçado, se não existisse o Judas Iscariote, a gente não tinha existido a prisão, a crucificação e a ressurreição. E como seria essa história? Então, assim, tem que ter alguém para fazer isso, fazer o trabalho sujo, né? Mas, enfim, né? Então, a gente precisa lembrar que o signo de escorpião está associado à transformação, né? Ele representa transformação, ele representa profundidade, acessar o nosso lado negro. E não quer dizer que todo escorpiniano é falso, pelo amor de Deus. Não, mas todo escorpião tem uma força enorme. E quando eles querem uma coisa, eles vão atrás. Aí tem que saber o que eles estão querendo, né? Isso aí. É um arquétipo muito profundo, mas por isso que ela correlacionou aí o escorpião com Judas Iscariote. E aí vem o Sagitário. O Sagitário, ele tá no meio do Libra e tá no meio do Escorpião. Você tá vendo que o Escorpião também, se a gente olhar o Escorpião, você viu que ele tá com meia face, por isso que traz aí o lugar da falsidade, né, do Escorpião, porque ele só mostra uma face. Uma face, A outra face tá escondida. Isso foi uma curiosidade também de Escorpião. Em seguida, a gente tem o Simão Zelote pela igreja e pela Dona Emi a gente tem Pedro, tá? Que é representado por um signo de fogo, está associado às leis, à religiosidade aplicada e à ética, à filosofia. Tá? Então, o Leonardo aqui, quando retratou Maria e Judas ali, né, que ele faz essa associação, né, pode ver que ele está apontando para Jesus, o Sagitário, tá vendo? Olha o dedinho dele apontando, que ele está entre Maria e Escorpião, João e Judas, né, e ele está mostrando ali, apontando o caminho para Jesus, pode olhar na imagem dele, né, que é o que ele está mostrando um caminho, que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, por este símbolo, tá? Por isso que ele torna-se o anunciador, o Sagitário. Depois de Pentecoste, ele que leva a mensagem para o mundo, é São Pedro, tá? Não Pedro Simão, tá? Que é o que fundou a igreja, é o Pedro do Simão Zelote, tá bom? Sagitário fala exatamente disso, expandir uma filosofia, levar um ensinamento, mostrar caminho, ser aventureiro, colocar uma mochila nas costas e explorar, né, um pouquinho o mundo. É curioso você observar aqui que eles são divididos em grupos de 3. Exato. São as modalidades. Né? Exatamente. Exato. Né? Nós temos modalidades fixas, mutáveis e cardinais.
Ah, então bora correr. Então, estamos quase acabando o Você está programa. acabando. Capricórnio. Então vamos lá para Capricórnio, que está Né? com a mãozinha assim, ó. Santo André, por Santo quê, André. né? Vamos imaginar por que Capricórnio está assim, né? Ele é um signo representado pelo elemento terra, então ele fala do tempo, da responsabilidade das obrigações, né? Ele, inclusive, com essas mãos levantadas aqui, ó, num gesto interpretado como um sinal de recusa. Calma, tem que ser, vou estudar, eu preciso amadurecer essa informação, tá? Então, e o seu semblante é sério, todo capricorniano ele é mais fechado, ele é mais isso. sério. E é um símbolo que está associado muito com o elemento Ele terra. tem uma dificuldade de demonstrar emoção, né? Ele é mais. Supostamente a gente fala que eles são frios, eles não são Não frios. são frios. Você, emocionalmente, eles são racional, eles lidam emocionalmente de forma mais fria, né, com as emoções. Mas então a flor da pele. É a minha lua. É sua lua, né? Ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Ele também era pescador, né? Ele sempre aparece levando Jesus também a algum lugar. Ele não busca destaque e ele constrói silenciosamente, que é muito o mundo de Capricórnio, né? Capricórnio é discreto, né? Discreto, mais tímido, mais dele. sério. São ótimos filhos, normalmente. Eu né? tenho, meus netinhos são capricornianos todos. E aí vem Aquário. Tiago Maior, ele é que representava o grupo, né? Ele é um elemento ar, ele fala está associado a grupos, a ideias. E você vê em que comum. o oposto de Tiago Menor é o Tiago Maior, né? Que é o leão, né? Que é o leão. Exato. Né? Que são os opostos complementares. Exatamente, Né? luz. É daí que surgiu a visão luz e É, sombra, né? Então ele é retratado com as mãos nos ombros de André, mostrando o companheirismo. Vamos Isso. juntos. Olha que legal. É o signo que dizem que tem mais amigos, é Aquário, né? Mas Você chega num bar, você vê um monte de gente em é um volta aquariano. de um. Ele é o aquariano. Mas ele vai para casa sozinho. É Ele, isso. quando terminou a bagunça, esquece, ele vai para casa e acabou. E é normalmente muito solitário na vida amorosa mesmo, né? Exato. Parece que ele está sempre só, apesar de sempre estar rodeado De de pessoas. pessoas. Exatamente. E ele é bom de líder, né? Inclusive era ele que era o líder lá do grupo, era ele que falava, que direcionava, né? Ele foi também um dos discípulos mais próximos de Jesus. Então, quando eu falo em Aquário, eu sempre me lembro do Tatá, o Luiz Gustavo, aquele ator, né? Que fez sim. o tio Vavá e tal, no fim. Né? Ele era aquariano? Ele era aquariano. É bem isso. Que era assim, ele era rodeado de gente, Pessoas. mas ele era meio reservado. Quer dizer, a gente nunca entra na intimidade Eles não mesmo do deixam. aquariano. Né? Ele, inclusive, se você tentar invadir, ele te corta. Inclusive, nós temos o Caminho de Santiago. O Caminho de Santiago é por causa do Tiago Maior, né? Que fala do aquário, de levar multidões de pessoas para um caminho. Olha só. Que legal, né? E os piscianos? Piscianos. É Bartolomeu, né? Que lindo, né? Bartolomeu, ele era um verdadeiro israelita, né? Que diziam que eles não eram falsos, pelo contrário, eles eram bastante íntegros, né? É um signo representado à água, inclusive ele traz o símbolo da Igreja Católica, que é o peixes, né? Associado aí à imaginação, sensibilidade, compaixão, É o espiritualidade. símbolo do cristianismo, né? Exatamente, da Igreja, exatamente. Tá, então se a gente olhar, ele é o único que está olhando para todo mundo. Aqui ele está com as duas mãos apoiado na mesa, ele está olhando para um todo e os pés dele é o único que está em evidência. Pode olhar, é o único que tem luz ali na imagem 1 que está mostrando, é o único que está dando para ver, é o pé de Bartolomeu. Peixes, Representar, por isso que ele deixou forte o Áries assim e o Peixes com as duas mãos assim em cima da mesa. Olha que coisa legal. Bacana, né? Pela anatomia. E cruzadinhos, né? Os pés. Exatamente. E lembra que você falou dos pezinhos? Meu netinho, ele já nasceu com o pezinho assim. Exatamente. Ele trouxe evidência, né? Leonardo da Vinci. Ele representa pureza, entrega, espiritualidade. Ele é o que simboliza aí a nossa própria alma aqui neste plano. Maravilha! Eu pensei que ia sobrar tempo. Ela dá aula, né? Ela dá aula aqui toda terça-feira. Então, vamos lá, ó, o telefone dela para você marcar consulta. Se quiser uma consulta completa com essa moça aqui inteligente e que dá aula sobre astrologia, é 99958-4939. 11, né, para quem estiver fora de São Paulo, 99958-4939, tá? A arroba dela, né? @astróloga Carla Meneguin,
com G-H-I-N no final, tá bom? Maravilha, quero agradecer muito mais uma vez, Eu minha que linda. agradeço a E vamos oportunidade. pensar na semana que vem o que a gente vai falar. Vamos tá sim, bom? fazer uma E curiosidade. a gente tinha falado alguma outra coisa semana passada. A gente pode falar o dom e a aprovação de cada signo. Ah, pode ser. Né? Pô, vamos fazer umas curiosidades bem legal. E a luz e a sombra. A luz de e cada a sombra, né? exato. De cada signo. Maravilha. Perfeito. Então é isso. Amanhã estamos de volta, amanhã é sexta. Amanhã quem tem? Tem a minha irmã, né? A doutora Elza Maria Lobo. Tem? O Luiz Astral, né? Luiz Júnior Astral. Tá bom? Falando também, respondendo as perguntas de vocês. E é isso. Beijos, beijos, beijos. Dignidade. Agora vocês vão ficar com a Kika Castro, a nossa crespinha. Um programa delicioso, Viver Eficiente, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Dignidade já.